As ironias do esquecimento, luto e esperança em Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, é dessas obras raras que conseguem agarrar o leitor da primeira até a última página, tomando sua atenção, imobilizando seu corpo e roubando seu fôlego. O livro se abre com 3 proscênios. Uma foto da mãe, Eunice, com o pai, Rubens, seguida de uma dedicatória às 4 irmãs e arrematada por uma epígrafe de David Bowie. Planet Earth is blue and there is nothing I can do. Vocês conhecem esse verso. De fato, é um planeta azul, azul pacífico, mas a vida que temos nele está longe de ser pacífica. There is nothing I can do. O primeiro capítulo, assim como o último, em um vertiginoso looping temporal, trata da degenerescência da memória de Eunice Paiva, a mãe do Marcelo. Sua mente, seu corpo, não escrevem mais o mundo ao redor, ou ela reconhece o que vê. A pessoa com Alzheimer, como Marcelo apresenta a doença de sua mãe, está perdida no tempo e no espaço. Seu corpo não se lembra mais de movimentos básicos, até o paladar começa a fraquejar, nos esquecemos de sentir o gosto e de como andamos. Marcelo narra, nas páginas iniciais, a ida ao fórum com a mãe para interditá-la judicialmente. O filho se torna curador da mãe, ou, nas palavras do autor, eu virara mãe de minha mãe. Tudo nesse belo e triste livro é labiríntico. É como se o autor embarcasse com a mãe no mundo fragmentário das memórias que naufragam e, ao mesmo tempo, aqui e ali, lançam estilhaços de momentos na praia da recordação. Como escrever essa história de uma mãe que vai se metamorfoseando em uma outra pessoa, sendo ainda a mesma e sempre querida mãe? Como escrever essa história quando ela é a história de uma mulher ferida justamente pela história? Alguém que perdeu de modo bárbaro o seu marido quando ambos tinham 41 anos e viviam uma vida feliz com seus 5 filhos. Como se lembrar dessa história terrível de Rubens Paiva, sequestrado pelas Forças Armadas e brutalmente torturado, tendo morrido já no dia seguinte devido à violência das torturas? Essa história justamente foi ocultada, foi censurada. Eunice teve que fazer uma luta de décadas para obter migalha a migalha os detalhes dessa terrível história, para entender aos poucos o que aconteceu naquelas fatídicas horas entre o sequestro de seu marido e a sua morte. Teve que enfrentar o terror do dispositivo de desaparecimento que suspende o luto, visando quebrar a possibilidade de luta. Sem corpo, não há como simbolizar e elaborar a morte. Está-se condenado à melancolia que Eunice teve que combater. Como seu filho escreve, eu cito, a tática do desaparecimento político é a mais cruel de todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Só em 2014, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro foi esclarecer o que aconteceu naqueles 2 dias de tortura e morte de janeiro de 71. Então foi de 71 até 2014 para se esclarecer. Ainda estou aqui é uma frase que Eunice passou a falar já em sua fase avançada de sua doença. A fragilidade da vida que emana dessa frase, no entanto, vem de uma mulher que teve que se reinventar para garantir a educação de seus filhos ao lado de sua luta pela verdade. Ela foi estudar direito aos 42 anos, teve que iniciar do zero sua carreira após esse golpe desferido pela ditadura civil-militar para poder restituir àquela família sua dignidade e força. Ela se tornou uma líder na luta pelos direitos humanos no Brasil, pela anistia, pelas diretas já, e, não bastasse, passou mais e mais a se dedicar de corpo e alma à causa indígena, emprestando sua grande competência jurídica e mobilizando sua rede de relacionamentos para a luta dessa população que, sem dúvida, é a que mais foi e é perseguida nessa nação desde sua invenção. Está aqui o Tenório para dizer se eu estou mentindo ou não. Cadê o Tenório? Está ali. Colega aqui de Manaus. O livro de Marcelo tem sua força estruturada a partir da energia dessa mulher e de sua capacidade de superação. Não render-se, não se deixar ficar imobilizada na posição de vítima, mas sim lutar, seguir a vida, realizar-se e ser feliz. Esse foi o mote de Eunice e o modelo que passou aos filhos e gerações seguintes. A obra costura com muita sagacidade o espaço da intimidade com a esfera pública.
Se, como em Antígona, Eunice luta pela justiça, pela verdade, e depois de ficar convencida de que seu marido foi assassinado pela ditadura, pelo direito de poder sepultar seu marido, ela é apresentada também na esfera íntima como mãe, como cozinheira, mulher vaidosa que zelava pela sua aparência, mãe carinhosa e dedicada, mas também mulher que teve que endurecer para enfrentar a vida, mãe que não conseguia expressar seus sentimentos com relação aos filhos, a não ser com dificuldade, que teve que aprender a represar e a amarrar suas emoções para sobreviver. O nó entre as esferas públicas e privada é perfeito e nos ata, prendendo nossa respiração. Escritor experiente, Marcelo consegue ir do mais íntimo, dos detalhes mais cotidianos, às lutas políticas mais tremendas que esse país passou nos últimos 5 ou 6 décadas. Ele não tropeça, sua pena desliza da sala de estar às salas de tortura, das brincadeiras dos irmãos, das traquinagens do único filho homem, sempre retrospectivamente ao menos, vivendo sob o peso de ter que ser o responsável pela família, o homem da casa, passa pelas grandes lutas, pela verdade, pela anistia e pela democracia. Os detalhes da trágica doença da mãe pontuam esse percurso, dando um desfecho anticlimático à incrível história de superação de Eunice. E mais, grande parte dos leitores desse livro conhecem a história de superação do seu próprio autor, narrada há 35 anos em seu livro Feliz Ano Velho. Inevitavelmente, a superação da mãe é posta ao lado da superação do filho, hoje um reconhecido jornalista e premiado escritor que convive há mais de 3 décadas com uma cadeira de rodas devido à sua tetraplegia. Em Ainda Estou Aqui, vemos mãe e filho, esse filho que se tornou mãe de sua própria mãe, lado a lado, ambos em cadeiras de rodas. Uma imagem que traduz uma ironia do destino extremamente forte. Um retrato do amor, da superação, mas também da força entrópica que nos comanda. Eros e Thanatos, luta e desespero, tons azuis e negros se misturam, conformando um quadro único nesse poderoso livro. Como é típico dos relatos, com alto teor testemunhal, seu autor lança a mão de vários documentos que cita para engrossar o caldo histórico de sua prosa. Demos notícias de jornal, cartas, documentos jurídicos, testemunhos de pessoas que foram torturadas no mesmo momento que Rubens Paiva e sobreviveram para narrar. Lemos também muitos documentos da Comissão Nacional da Verdade. Depoimentos de torturadores que denunciaram seus colegas de profissão, escancarando o circo dos horrores da sala de tortura de nossa última ditadura. Coincidentemente, entre aspas, muitos desses que denunciaram morreram poucos dias depois de iniciarem seus relatos. As forças da ditadura, isso é evidente nessa obra, ainda estão aqui, parafraseando o título do livro, né, também. O livro é uma trama urdida que revela a luta contra o esquecimento, vale dizer, contra os esquecimentos, da violência da ditadura, da verdade, luta pelo paradeiro dos mortos desaparecidos pelas garras do poder, que nossa sociedade de mentalidade colonial insiste em esquecer, apagar. E também é uma luta na esfera privada, contra as mazelas do Alzheimer, uma doença que devora vorazmente nossas memórias, fraturando nosso estar no mundo. Nossa sociedade é uma das mais violentas do mundo, com uma desigualdade social que a coloca como o 10º país mais desigual do mundo, em 79º lugar entre os 188 países no Índice de Desenvolvimento Humano. Essa disparidade social está relacionada à nossa violência institucional, policial e, sobretudo, simbólica. O controle se dá em todos os níveis, pois só com muita repressão e violência pode-se manter essa estúpida disparidade social. No Brasil, costuma-se dizer que não temos consciência de nossa história. Na verdade, o que acontece é um massacre sistemático das histórias e memórias da parte majoritária da população, que não tem direito a esse local na autoimagem do país. As histórias dos indígenas, dos afrodescendentes, dos trabalhadores, dos imigrantes, das periferias, dos que se opuseram e se opõem ao establishment, dos LGBT, das mulheres e tantas outras histórias, elas não têm direito a se inscreverem, ao menos e menos ainda a serem estampadas em nossos livros de história. Essa violência simbólica sequestra dessas camadas a possibilidade de construir suas narrativas que justamente deveriam alimentar e estruturar as suas próprias lutas. Portanto, nada de história dos subalternos, nada de educação. Esse sempre foi o lema de nossas elites até hoje. Vide uma alfadada escola sem partido, vide a situação calamitosa do ensino público, vide a tentativa de se acabar com as universidades públicas nesse nosso governo atual usurpador. Marcelo escreve justamente essa história que é
impedida de ser escrita. Ao compor uma narrativa que embaralha as cartas entre o público e o privado, ao narrar histórias de superação, de dor, de construção de vidas e de políticas mais éticas, constrói também uma obra com um gigantesco potencial de transmissão dessas histórias asfixiadas. A literatura estrutura esse testemunho de modo preciso, tendo como efeito criar uma torrente que leva o leitor para o coração de muitas de nossas questões históricas mais recentes, sem laivos de academicismo, de positivismo ou preciosismo erudito. Tudo parece vir naturalmente na pena desse tarimbar o autor, inclusive sua ironia cortante, que nos desconcerta do início ao fim, como na frase difícil de se ler. Eu cito: "Tenho um agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado a minha mãe." Fecha aspas. Dentre os documentos citados, um dos mais impactantes é, sem dúvida, uma carta que Rubens Paiva, o pai do Marcelo, escreveu na Embaixada da Iugoslávia, onde teve que se socorrer logo após o golpe de 64. Nela, o pai amoroso se interessa a seus 5 filhos, explicando que ele está bem em seu refúgio e o que foi que o levou a essa situação. Cito esse precioso documento. É uma pequena carta, então, que o Rubens Paiva mandou aos 5 filhos quando estava na Embaixada da Iugoslávia, refugiado depois do golpe. Ele começa se dirigindo aos filhos com os apelidos deles. Você é o Babiu? Não. Cacaleco. Ah, desculpa, Cacaleco. Bom, mas aqui está assim, ó, Verinha, Cuximbas, Lambancinhas, Cacazão também, né? E Babiu. Recebi suas cartinhas, desenhos, etc. Fiquei muito satisfeito de ver que os nenês não esqueceram do velho pai. Aqui estou fazendo bastante ginástica, fumando meus charutos e lendo meus jornais. É possível que o velho pai vai fazer uma viagenzinha para descansar e trabalhar um pouco. Vocês sabem que o velho pai não é mais deputado? E sabem por quê? É que no nosso país existe uma porção de gente muito rica que finge que não sabe que existe muita gente pobre, que não pode levar as crianças na escola, que não tem dinheiro para comer direito e às vezes quer trabalhar e não tem emprego. O papai sabia disso tudo e quando foi ser deputado começou a trabalhar para reformar o nosso país e melhorar a vida dessa gente pobre. Aí veio uma porção daqueles muito ricos, que tinham medo que os outros pudessem melhorar de vida, e começaram a dizer uma porção de mentiras. Disseram que nós queríamos roubar o que eles tinham. É mentira. Disseram que nós somos comunistas, que queremos vender o Brasil. É mentira. Eles disseram tanta mentira que teve gente que acreditou. Eles se juntaram, o nome deles é Gorila, e fizeram essa confusão toda. Prenderam muita gente, tiraram o papai e os amigos dele da Câmara e do governo, e agora querem dividir tudo que nosso país tem de bom entre eles, que já são muito ricos. Mas a maioria é de gente pobre, que não quer saber dos gorilas, e mais tarde vai mandar eles embora. E a gente volta para fazer um Brasil muito bonito e para todo mundo viver bem. Vocês vão ver que o papai tinha razão e vão ficar satisfeitos do que ele fez. De modo singelo, Rubens Paiva dá aqui uma verdadeira lição de história. Esse modelo que parece tão simples, raramente aparece em nossos livros de história até hoje. A ideia de que existia uma revolução comunista em curso ainda é amplamente aceita no Brasil, o que é uma das mentiras mais ridículas que já foram perpetradas. O que existiu foi uma aliança das elites com os militares para barrar as reformas trabalhistas e no campo. Ano passado, essas mesmas elites fizeram a mesma coisa, só que sem precisar dos militares. As reformas trabalhistas e da Previdência estão aí para provar essa trágica ou tragicômica repetição histórica. Tocando em miúdos, Marcelo não só constituiu uma obra preciosa sobre uma fase tão importante de nossa história, aberta em 64 e que, de certo modo, ainda não se encerrou, como também permite que essa história se torne acessível para além dos especialistas acadêmicos. Os detalhes tremendos, mas necessários, das descrições das torturas pelas quais passou seu pai devem ser tornados públicos e não ocultados devido a uma higiene, seja ela política ou pseudoestética. Essa é a verdade e devemos enfrentá-la sob a pena de eternizar, como fizemos até agora, nossas práticas de tortura e de terrorismo de Estado. Assim, Marcelo encadeia, após a descrição da tortura e desaparecimento de seu pai, a história da tortura e desaparecimento de Amarildo Dias de Souza. Abro aspas. Não se tem notícias do paradeiro de ambos. Fecha aspas. Ele conclui secamente.
Os teóricos da literatura gostam de pensar nos gêneros e subgêneros das narrativas e de tentar encaixar a literatura nessas gavetas. Eu prefiro pensar em tonalidades. O texto de Marcelo está marcado, sem dúvida, por um tom testemunhal, é carregado de realismo, sem deixar de ser uma construção literária requintada. Tem o trágico e chega a ter o cômico, graças à referida ironia cortante. Uma das fontes do seu realismo deriva, o que pode parecer paradoxal, da capacidade do autor apresentar os momentos de normalidade dentro da mais absoluta anormalidade. Isso acontece de modo gritante em duas passagens do livro. Uma delas é citada uma coluna de Antônio Calado, outro jornalista literato, de 1995, na Folha de São Paulo, na qual ele se recorda de um episódio ocorrido logo depois da soltura de Eunice Paiva, em janeiro de 71, que fora presa pouco depois do marido, junto com a filha mais velha, mas libertada no dia seguinte. Eu cito, então, a coluna do Antônio Calado, que é citado pelo Marcelo no livro. Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui num fim de semana de 71. Quando paramos a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça que nadava firme em nossa direção. Minutos depois subi a bordo, cara alegre, molhada de mar, Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora Eunice, que fora também presa, em seguida libertada, podia respirar tranquila, podia nadar em Búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça ou da Aeronáutica, que ele havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de uns 2 dias estaria de volta à sua casa. 2 dias depois, isso sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão que fosse levada a sério. Rubens estaria sendo transferido de prisão num carro quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo tinham atacado e sequestrado o prisioneiro. O que correu pelo rio, logo que se suspeitou de sua morte, é que ele morrera às mãos ou pelo menos de tortura diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Penido Burnier, aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do Rio para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas. A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Isso ele escreveu em 95. Né? Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato, isso é verdade até hoje. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar. Fim da citação do Antônio Calado. Essa crônica tocante traz tanto a figura de Rubens Paiva como um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci, como também a da esposa, aliviada com a falsa notícia da breve libertação do seu marido Rubens. Esse tipo de situação complexa, onde se mistura de modo intrincado o azul e os tons obscuros, dificilmente a historiografia nos traz. Nessa obra, a partir da intimidade que adquirimos com a família Paiva, essa imagem pintada por Calado é mais uma fotografia nesse álbum da nossa história. Eunice, de resto, como ficamos sabendo no livro, sempre evitou se mostrar derrotada, como falei, ou chorar diante dos próprios filhos. Outra imagem desconcertante em sua ambiguidade é a de uma fotografia feita para a revista Manchete, que, para quem não conhece, era uma espécie de mistura de Veja com Caras, da época da ditadura. Ainda em 71, descrevi bem, né? Ainda em 71, devido à repercussão, inclusive internacional, do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, um fotógrafo da Manchete apareceu na casa dos Paiva para fazer uma matéria sobre a família. Em uma revista acostumada a mostrar a cara glamourosa da ditadura e a alardear o dito milagre econômico, era uma exceção se falar em desaparecimento de um político.
Mas o mais paradoxal é que a família Paiva fez questão de posar com as suas melhores roupas de domingo e sem cara de luto ou de tristeza. Evidentemente, eles não sabiam àquela altura do paradeiro do pai e esposo. Mas essa foto não deixa de mais uma vez documentar os meandros da vida, do estado de exceção e da violência ditatorial. Mesmo com o peso da prisão do pater família, os Paiva mantiveram a postura, não baixaram a cabeça. Além da programática vontade de enfrentar de cabeça erguida o arbítrio da ditadura, vislumbramos aqui a banalidade do cotidiano. Uma mãe e seus 5 filhos, por mais desamparados que possam estar, não podem viver 24 horas mergulhados na bilis negra da melancolia. A complexidade das emoções está acessível à literatura e torna toda a narrativa muito mais consistente e bem amarrada. Entre Mnemosine e Lete, o rio da memória e o do esquecimento, o condutor da nau e do leitor, esse Virgílio de... Você mora no Sumarezinho? Esse Virgílio de Sumarezinho nos faz imergir na sua história e na nossa história nacional. Se Freud caracterizou a pessoa traumatizada como sendo aquela que sofre por ter memória demais, podemos dizer que Eunice foi da memória demais para memória de menos, característica de quem sofre Alzheimer. Por outro lado, Eunice se torna também uma metáfora do Brasil. Ela teve que lutar toda a sua vida contra o esquecimento da violência sofrida por seu marido e por tantas outras centenas de milhares de pessoas durante a ditadura civil-militar de 64 a 85. Se a Comissão Nacional da Verdade jogou um pouco mais de luz sobre os fatos, sabemos que muitos deles, a maioria, ainda dormitam sob o manto do esquecimento. Nem verdade e muito menos justiça foram obtidas. A nossa infame lei da anistia de 79 ainda é aplicada para se barrar os processos jurídicos contra torturadores que têm muitas vezes nomes e endereços de conhecimento público. Esse é também o caso do processo de Rubens Paiva, engavetado na Justiça pela última vez em 14, por conta dessa anistia que, na verdade, não poderia ser aplicada, segundo qualquer parâmetro jurídico sério, com relação a crimes hediondos, inafiançáveis e imprescritíveis, como são a tortura e o assassinato praticado por agentes a serviço do Estado. Eunice Paiva, com seu esquecimento condicionado por fatores biológicos, espelha nosso país tristemente condenado ao esquecimento de seus crimes, que a cada dia se repetem em uma rotina tétrica que nos condena a permanecer ética e politicamente na era colonial. Se a morte de Rubens, como escreve seu filho Marcelo, não tem fim, é porque não aprendemos a enlutar aqueles que precisam ser enlutados e cujas memórias deveriam constituir os alicerces de um outro país, menos esquecido e mais justo. Esse livro é mais uma contribuição de seu autor para escrever essa nossa história a contrapelo. Se planet Earth is blue and there is nothing I can do, Marcelo responde a esse verso, fazendo jorrar esse azul com a sua escrita. Não por acaso, um dos personagens do livro é seu filho, nascido já com a sua avó adoecida, mas que representa um alento para a sua vida e velhice. O simbolismo é evidente. A história é passada adiante e com ela se planta a árvore de uma esperança espessa, e essa também, como sabemos, não tem fim. Muito obrigado.